A você, neste momento, saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está o descanso real para a sua vida. Portanto, você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador eterno, permaneça firme, porque o Senhor tem promessa de eternidade, de vida eterna para você. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por estar preso a uma religião, a um dogma, a uma filosofia, às concupiscências desta vida, saiba que o apóstolo Paulo nos ensinou: maldito o homem que espera em Deus somente nesta vida. Então, é preciso que nós, que você, cada um, tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador eterno. Aceite Jesus como Salvador, seja uma nova criatura em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora passo a analisar mais alguns textos, algumas suposições de guarda de sábado na nova aliança citada pelo sabatismo. Então vamos ao item 31 que eles citam para guardar sábado. 31, perdoe eu ter falado do item 31. Eu vou mostrar para você quanto ao item, deixa eu ver aqui comigo, o item 28, né? Que diz assim: Cristo não veio destruir a lei. Aí citam Mateus 5, 17. Olha, a citação de Jesus neste versículo vem se conformar com Lucas 24. Adiante estarei lendo esses textos para você, onde Jesus fala que veio cumprir o que consta na lei, nos profetas e nos salmos acerca desses pontos da lei que ele veio cumprir, portanto, já cumpridos e cessados. Jesus, ao falar isto, ele está dizendo que não é o decálogo que ele veio para cumprir quanto aos mandamentos não cerimoniais, mandamentos que não exigiam sentido cerimoniais e nem tem sentido profético nenhum. Mas o mandamento de guarda de sábado é o mandamento cerimonial. Isso está confirmado em Mateus 12, 1 a 6. O próprio Jesus disse que ao sábado era oferecido o pão da proposição e que aos sábados os sacerdotes sacrificavam, como em João 7, 22, está claro lá que ao sábado havia circuncisão. Ezequiel 46 informa que a porta do templo voltada para o oriente era aberta somente nos dias de sábado para a realização de holocaustos do sábado, assim como Levíticos 23, de 1 ao 2, fala sobre o sábado semanal solenidade, e depois citam as festas, onde constam em seus calendários os sábados que eles chamam de cerimoniais, mas que na verdade são os sábados que estão na festa, e os mandamentos, as ordenanças são as mesmas, portanto, todos solenidades. E outros textos, mas não vou citar muito deles não, para não descansar. Então, voltando ao assunto, como a lei, voltando ao item que eles colocaram, como a lei da guarda de sábado foi mandamento de exigências cerimoniais, como Jesus deixou claro em suas respostas aos seus opositores, toda vez é só vocês lerem as respostas que Jesus dava aos seus opositores, aos seus críticos, né? Informou que aos sábados os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o homem era circuncidado, deixando bem claro que esse mandamento foi ordenado com exigências cerimoniais. Ah, mas eles citam um decálogo, porque está escrito em pedra. O que tem escrito em pedra? O importante é que está escrito os estatutos e as normas para a guarda de sábado lá no Torá. É só eles lerem. O Torá não foi escrito por inspiração divina. Em Levítico 21:3, como eu falei, deve-se continuar lendo. O de 1 a 3 fala sobre a solenidade com referência ao sábado semanal. E do 4 em diante fala com referência às festas. E Ezequiel 46, 1 a 13, eu fui até a 13 aqui, porque fala que também nas luas novas eram oferecidos sacrifícios. Assim como Êxodo 31, 12 e 18, mostrando que o mandamento de guarda de sábado foi dado exclusivamente para o povo israelita, né? Mostrando que esse mandamento, o guarda de sábado, foi exclusivamente para o povo israelita e para os judaizantes, ou seja, aqueles estrangeiros que se convertiam à lei de Israel.
No 29, no item 29, a gente fala assim, porque a lei é eterna. Mateus 5, 18. Ué, a lei de Deus não é eterna? Claro que a lei de Deus é eterna. Mas eles admitem que a lei da circuncisão foi cessada. Então a lei da circuncisão não era eterna. A lei dos holocaustos, a lei da expiação, etc., não era eterna. Elas foram transitórias. Então eles caem em contradição em fazer uma afirmativa sem pé nem cabeça. Claro que a lei de Deus em si mesma ela é eterna. Mas quanto à prática desses mandamentos de ordenanças cerimoniais, eles foram dados em transitoriedade. Tanto é que em Hebreus 9 fala que, terminando o sacerdócio levítico do Velho Concerto, há uma necessidade de mudança da lei. A própria Bíblia deixa isso claro, né? E diz, toda a lei de Deus é eterna no sentido... Aí eu digo, toda a lei de Deus é eterna no sentido de que foi Deus eterno que as ordenou. Embora umas em transitoriedade, em referência aos cumprimentos ao ser humano. Mas essas leis foram cumpridas em Cristo e elas são eternas porque cumpridas em Cristo, porém sem necessidade de serem praticadas mais pelo ser humano, que tem Jesus como Salvador, porque ele cumpriu em seu próprio corpo, em seu próprio sacerdócio, todas as exigências do holocausto, do santuário, do tabernáculo. Daí Jesus está lá na glória dele, na sua morada maravilhosa, como por santuário, e não em um santuário. Por santuário, Isaías 8,14 deixa isso claro, né? Só que essas leis foram ordenadas em transitoriedade, em sentido perpétuo, até que Jesus viesse por fim a esses mandamentos dessas leis. Que leis? As leis dos sacrifícios, as leis levíticas. O item 30 diz assim, porque não podemos quebrar os mandamentos, Mateus 5,19. Por quê? Eles acham que nós cristãos quebramos os mandamentos? E eles não quebram mandamentos? Mas já sei por quê. É porque eles acham que guardam os sábados, em desrespeito até a obra de Cristo. Ora, nunca foi permitido quebrar a lei de Deus, mesmo as leis dos holocaustos, que veio desde os dias de Noé. Lei da circuncisão veio desde o dia de Abraão, lei da expiação que veio desde os dias após o pecado do casal no Éden. Mas uma coisa interessante a considerar é que o Adventismo não consegue entender que todos os mandamentos orientados, exigidos por Deus, pela sua vontade, pelo seu caráter, são mandamentos de ordens cerimoniais também. Então, todos os mandamentos de ordens cerimoniais são moral, de característica moral em si mesmo. Por quê? Quando o povo de Israel, aqueles povos, tinham que cumprir a lei de Deus nas suas exigências cerimoniais, ou tinham que fazer com temor, com santidade, com reverência. Porque se não fosse feito com santidade, temor e reverência a Deus, Deus não aceitava. Então Deus aceita aquilo que é feito de uma moral ilibada diante dele. Mas eles querem dizer que somente o decálogo é moral. Aí eles caem na contradição de dizer que algumas leis de Deus são morais e as outras não. As outras são só cerimoniais, não tem nada de moral. Isso é uma afronta à exegese bíblica, né? Por outro lado, enquanto essas leis estiveram exigências, não se podiam quebrar os seus mandamentos, não. Agora, só que essas leis de ordenâncias cerimoniais, como guarda de sábado, holocausto, expiação, ele já cessou. Eles alegam, porque o mandamento de guarda de sábado está no decálogo, mas o que tem está no decálogo? No sábado, o sábado é o topo das ordenanças cerimoniais. Todos os sábados tinha que haver holocausto, todos os sábados tinha que haver circuncisão, todos os sábados tinha que ter oferta de pães da proposição. Todos os sábados tinha que ter. Outros dias eu tinha, mas os sábados também tinha que ter. Então, para guardar sábado, não estavam liberados de oferecer sacrifícios. Então, o mandamento de guarda de sábado
é um mandamento de ordem cerimonial. Inclusive, os sábados do calendário das festas, eles foram colocados lá por quê? Que é justamente para atender às ordens cerimoniais do mandamento. Então, logo, esses mandamentos já cessaram. A exemplo do mandamento de guarda de sábado, que foi ordenado como solenidade, tanto quanto as festas e os sábados dessas festas. Agora eu vou ler alguns textos bíblicos para dar uma exegese do que eu tenho falado até agora. Em Mateus 5, 17, 18, 19, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Nós vamos ler Lucas 24, quando Jesus fala acerca da lei que ele veio cumprir, as leis de ordens cerimoniais. E o sábado está dentro dessa lei de ordem cerimonial, como já explicamos nesse vídeo e em alguns outros. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Verdadeiramente, Jesus veio para cumprir. Por isso ele está lá no céu, para o santuário, porque todos os requisitos do tabernáculo, do santuário, dos serviços do santuário, que apontavam para o processo messiânico, Jesus cumpriu em seu próprio corpo. Tanto é que ele nunca guardou sábado, ele nunca entrou para oferecer sacrifícios, ele nunca ofereceu holocaustos, Jesus nunca guardou festas. Não está escrito isso lá no Novo Testamento, que Jesus veio para guardar, para cumprir a lei no sentido levítico. Jesus veio para cumprir a lei no seu sacerdócio messiânico. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim insinuar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É um grande perigo que a Eli está fazendo em acrescentar que a guarda de sábado se refere ao sétimo dia da criação, quando na verdade Moisés deixou claro que se refere, em Deuteronômio 5, 12 e 15, se refere ao dia da libertação, que o povo hebreu teve essa liberdade em Jesus Cristo, que ele libertou esse povo com a sua mão forte de Deus. Por isso foi dado o mandamento de guarda de sábado. Uma coisa interessante a considerar é que Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, e nessas bem-aventuranças são apresentados alguns mandamentos que o Senhor Jesus deu na sua nova aliança, que não constam no decálogo. É só os adventistas observarem isso e passarem a obedecer os mandamentos dados por Jesus Cristo. E outra coisa, se não furtar, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, fosse para Jesus cumprir, ele não precisaria ter vindo, ele é Deus. Eles admitem nessas insinuações de que Mateus 5,17 estaria se referindo ao decálogo para querer justificar a guarda de sábado na nova aliança. Eles estão admitindo que Deus diz assim: meu filho, você vai lá morrer por mim, aliás, morrer pelos pecadores, mas não mata não, tá? Você vai para dar vida. Não vai lá para adulterar não, tá? Mesmo você não sendo casado, mas não adultera. Olha, não adora ídolo não, hein? Não adora outro Deus não, porque você é Deus. É isso que eles insinuam com essa infame doutrina para interpretar de forma falsa Mateus 5, 17 e 18. Mas agora vamos ler aqui Lucas 24, que eles omitem. Lucas 24 dá Jesus já ressuscitado. E aquelas mulheres em Lucas 23, que Jesus antes de ressuscitá-las foram preparar especiarias para cumprir o corpo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. Sendo que aquela semana, Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da quinta. Na sexta era o sábado dos pães asmos, elas não podiam trabalhar, na cabeça delas, não podiam fazer nada.
Depois, logo em seguida, veio o sábado semanal, que também não podiam fazer nada, e só lhes restava a oportunidade de ungir o corpo de Jesus, ou quando? No domingo, no primeiro dia da semana. Mas vamos ver o que o texto fala, que o Adventismo omite. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. Esse muito de madrugada, considerando lá o, o horário judaico, que começava no pôr do sol, que era tarde, o dia começava com tarde e manhã, é como que no término do primeiro dia, sábado, que terminava no pôr do sol, elas foram bem cedinho lá, assim que terminou esse dia, para ungir o corpo de Jesus, mas já era o primeiro dia da semana. Mas vamos lá. O versículo 2 assim, e acharam a pedra do sepulcro removida. Quem removeu aquela pedra? Não foram os soldados, não foram os discípulos. O próprio Deus, pelo seu poder, removeu aquela pedra. Entrando, não acharam o corpo do Senhor. Ah, que frustração, né? Guardaram o sábado para ungir o corpo de Jesus, chegou lá, estava ressuscitado. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que aparece junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Aqui nós entendemos que são 2 anjos, né? E estando elas muito atemorizadas, claro, estavam ali, foram ungir o corpo de Jesus, apesar de, afinal de contas, ele tinha morrido, elas estavam muito confusas, estavam perplexas. E mesmo assim foram ungir o corpo de Jesus, porque, já que ele morreu, vamos guardar o sábado, vamos observar o sábado, porque ele morreu. Quer dizer, elas não entenderam a mensagem que Jesus lhes dera quando ele antes da crucificação. E estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais os viventes entre os mortos? Jesus já ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. E olha o que o anjo fala para elas: lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Então Jesus sempre lhes ensinou acerca do seu ministério eterno. E o versículo 7 diz assim, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado ao 3º dia e ressuscite. Aqui está o quê? O cumprimento de Mateus 5, 17, 18. Lembrando das suas palavras, olha outra vez falando, lembraram-se delas, aliás, lembraram-se das suas palavras. E ali o anjo ali começou a lhes abrir o entendimento. E voltando elas do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Que coisa maravilhosa, né? Não estavam ali, mas com a preocupação de guardar sábado. Já estava ali com outro pensamento. Comprovando-se então que Mateus 5,17 o Adventismo interpreta falsamente. Eles mentem ao falsificar o verdadeiro sentido da interpretação de Mateus 5, 17 e 18. Mas vamos para o versículo 46, 44 e 46, que tem mais um ponto muito interessante aqui a ser considerado, né? Que diz assim, o 44, e disse-lhe Jesus: são estas palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Quando? Antes de morrer, antes de ser crucificado. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aonde que está escrito de Jesus não matar, não roubar, não adulterar? Então essas leis permanecem. O que estava escrito de Jesus é o mandamento de guarda de sábado. Esse mandamento de guarda de sábado colocado no decálogo
ele é a síntese de todos os cerimonialismos praticados por Israel por ordem divina. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A partir daí não se viu mais aquelas mulheres guardando o sábado, e que aliás não eram nem todas, eram algumas. E nem os discípulos estavam nessa. E disse-lhes, assim está escrito, convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês realmente possam entender a grandeza da palavra de Deus e não se deixar levar por uma mulher ou por uma outra pessoa com suas mentes perturbadas, querendo interpretar a palavra de Deus ao seu bel prazer, criando o seu próprio dogma, cercando seus dogmas de sofisma, de explicações que impedem as pessoas de se aproximar da verdade. E como eu já disse em vídeo anteriores, é como uma ave de rapina. Ela põe um ovo, trazendo metaforicamente esse ovo, ele tem heresias. Só que para se não se chegar a esse povo e descobrir que aquele ovo é uma ave de rapina, ele tem heresias, é cercada por um ninho. Esses montões de gravetos eu simbolizo como as armações do adventismo e do sabatismo em geral, para criarem teses sofismáticas muito bem elaboradas, para que aquele ovo fique ali no meio. E quem vai ver aquele ovo ali naquele meio? Se está cercado dos gravetos, que significa as milhares de justificativos, de heresias explicativas para afastar a pessoa da verdade bíblica. Mas você quer descobrir essa verdade? Ore a Deus, peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, para te libertar da escravidão, da mentira e das heresias. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.